Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Ou é o coração de vocês que está bloqueado, endurecido? A cognitividade de vocês que está travada? Não esqueçam o contexto nunca. Então, Jesus, agora na prática, depois de ter dito: olha, cegueira não é uma coisa que acontece só nos olhos. A verdadeira cegueira acontece na mente, no coração. É uma mente que perdeu o poder da consideração, da compreensão, porque as emoções, o coração ficou empedernido. Por isso houve um travamento cognitivo. Os olhos não veem, o ouvido não consegue ouvir, discernir, compreender. Você repete, repete, repete. Quanto mais você explica, mais odiado você é. Esse é o contexto. E no verso 21, Jesus diz: não compreendeis ainda, é a última pergunta, antes de introduzir-se a história desse cego. Não compreendeis ainda, isso está ecoando. Não compreendeis ainda, 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 ainda. Aí vem o homem cego, Jesus tira da multidão, leva para fora da cidade, aplica saliva nos olhos dele e lhe pergunta: vês alguma coisa? Este, o cego, recobrando a vista, a capacidade no globo ocular de ter luz penetrando através do globo ocular, provavelmente o nervo óptico dele foi desbloqueado e a luz entrou. E todos esses fótons foram processados. Mas a mente, o cérebro, que é onde a gente enxerga, a lente, e eu botei uma lente nova nesse olho de cá, há um pouquinho mais de 15 dias, e hoje eu vou lá para marcar a raspagem da catarata desse olho e a outra lente, mas isso é um tratamento da vista. Eu nunca tive problema de visão. Eu tive problema de vista, mas uma vez posta a lente, com esse olho aqui, meu Deus, eu estou lendo tudo com esse olho que ficou bom. Eu estou usando esse óculos para eu poder enxergar com esse daqui, com mais chance, com mais clareza. Então Jesus perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, recobrando o globo ocular, as lentes, todos os elementos de atrofia, pelo tempo que ele ficara sem usar os olhos, até a musculatura do próprio globo ocular, das pálpebras, de tudo que estava naquele estado de não uso, de atrofia, ele conseguiu abrir e disse algo extraordinário: tu vês alguma coisa? Ele disse a Jesus: vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. E Jesus ouviu a resposta e viu que o homem tinha tido a recuperação do seu globo ocular, do seu nervo óptico, mas a mente dele não tinha sido curada. Ele não tinha feito sinapses neurais no cérebro para processar a interpretação da invasão de fótons pelas lentes do globo ocular, do nervo ocular. O cérebro não estava com as sinapses feitas para poder enxergar com clareza, com nitidez. Não era uma catarata do lado de fora, era uma catarata cerebral, era uma incapacidade de enxergar e de ter a visão, porque com os olhos
Ele recuperou a vista, mas na mente a gente adquire a visão. Quando meu pai ficou cego, porque a pressão dele chegava a 29, e com remédios e remédios e remédios, a pressão dele ficou em 24, muito tempo, e ele acabou cego por causa daquela pressão alta. De um lado, ele, depois de 4 intervenções na retina, ele ficou completamente cego, e no outro olho, onde ele teve um derrame, ele ficou enxergando só no cantinho, 15% de visão periférica. Ele tinha que olhar assim, ou então só lia com uma lente enorme, sempre de lado. De preferência, ele gostava que alguém lesse para ele. Ele lia horas e horas a Bíblia. Problema na vista. E aí, quando correu a notícia de que ele estava cego, um amigo meu me ligou lamentando: Caio, que pena que o teu pai perdeu a visão. Eu falei: não, meu irmão, graças a Deus, ele só perdeu a vista. A visão dele nunca esteve tão boa. Foi só a vista. A visão espiritual nunca esteve mais nítida. Ele nunca viu nada tão bem. E ele vai ter visão cada vez melhor até morrer e ver a glória. O problema dele é de vista, não é de visão. Então Jesus viu que o problema do homem era a vista. Botou as mãos agora na cabeça dele. Na cabeça. Antes foi no globo ocular a saliva, agora impôs as mãos no cérebro. E disse: vês alguma coisa? Essa mão que imposta cria sinapses nos pontos exatos e recupera a visão do homem. E ele responde, diz o texto, recobrando a vista por inteiro, ou mais precisamente a visão. Ele respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente Jesus pôs as mãos sobre os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ele já não confundia homens com árvores, homens com coisas, com objetos. E Jesus estava fazendo isso por quê? Não compreendeis ainda? Essa cura é uma parábola da vida real de Jesus para os seus discípulos. Não compreendestes? Discípulos que não compreendem nunca, que não entendem jamais, que têm um coração, parece que empedernido. Discípulos que têm olhos, mas nunca conseguem ver nem o óbvio. Discípulos com capacidade de ouvir, mas com problemas cognitivos para entender. E é por isso que ele, quando chega em Betsaida, deixa essa pergunta para eles: não compreendeis ainda? E entra e trazem a ele um homem cego. E não é à toa. É uma parábola. E Jesus faz e cura aquele homem, e cura em 2 vezes. É uma cura processual. Provavelmente seja a única cura processual narrada nos evangelhos. Porque em João 9, o cego de nascença é curado instantaneamente. Lavou-se no tanque de Siloé e viu tudo e ficou desesperado de alegria e de gratidão. E todos os outros que saíram correndo, eu vejo, os paralíticos, que de repente se diz de um salto pôs-se em pé, ou o cego
Jericó, Bartimeu, cego mendigo, que foi curado e instantaneamente voltou a ver. A ênfase é quase sempre no instantaneamente. E imediatamente aconteceu. E ficaram os leprosos purificados na hora. Lázaro morto, podre, vem para fora e ele sai completamente restaurado. Não houve processualidade. Mas aqui, propositalmente, Jesus abre os olhos desse homem progressivamente, processualmente, porque era uma lição para os discípulos, uma lição para mim, para você, para quem está achando que faz parte do caminho, que ajuda Jesus, que trabalha com Jesus, que serve o pão para Jesus, que recolhe os pães, que tem um privilégio especial, que ouve coisas que a maioria das pessoas não ouvem, mas se acostumaram, que se familiarizaram de tal modo com o poder de Jesus, com os milagres de Jesus, com as palavras de Jesus, com a obviedade da manifestação de Deus em Cristo Jesus, que foram ficando embrutecidos, porque o convívio pode embrutecer. Essa coisa de você, por exemplo, me ouvir aqui todo dia. Eu fico muito feliz, espero que você não vá a lugar nenhum, fique aí. Mas eu espero que você nunca se acostume comigo, nem com a palavra do Evangelho que sai da minha boca. Porque no dia que você se acostumar com essa palavra simples do Evangelho, que eu prego todos os dias para milhares de pessoas, é a minha vida inteira, com toda a alegria do meu coração, esse é o prazer dos prazeres, esse é o gozo dos gozos da minha vida. Se você se acostumar com isso, você deixa de crescer com o que eu estou dizendo. Se a minha mulher se acostumar com isso, eu sou mulher do Caio, durmo do lado dele, faço amor com ele, ela começa a perder na mesma hora, porque tem um monte de coisas que, se ela não me ouvir todo dia também, eu não saio daqui com vontade de pregar para ela. Eu vou sair daqui hoje correndo para ir ao médico, só vou vê-la à noite. E provavelmente a gente vai conversar sobre muitas coisas. Mas se ela não assistir o Papo de Graça, provavelmente sejam tantas as coisas que a gente conversa que eu não venha nem a dizer o que eu falei para vocês hoje aqui. E ela, se não assistir, se não procurar, pode ir ficando para trás, ficando atrasada em relação a muita gente que está crescendo todo dia. Mas toda vez que eu encontro alguém que diz, o Caio, eu ouço todo dia, a minha vida inteira, eu sei que, em geral, essa pessoa já parou de ouvir. Mesmo quando ela ouve, ela está ouvindo como aqueles discípulos, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, não compreendem mais tudo, não discernem, se acostumaram. Esse costume embrutece a cognitividade, dá as coisas como óbvias. A expressão em inglês é a pessoa passa a achar que aquilo está garantido. Take that for granted. Fica pensando que aquela compreensão está garantida e não está. Você pode se embrutecer, você pode descompreender, você pode perder a sutileza da compreensão. E foi o que Jesus ensinou àqueles discípulos que estavam com ele ali, dizendo a eles, olha, me digam, me respondam, o que está acontecendo com vocês? Que empobrecimento, que coisa estranha é essa que tomou conta da alma de vocês, do entendimento? Não se acostumem comigo, senão vocês vão perder a visão da vida. Vocês não serão mais cegos, mas vocês não terão a visão do Evangelho.
a nitidez da compreensão. Vocês vão confundir gente com árvore.